Olá! Essa é a edição número 3 do Divã no Divã. E vamos lá as novidades. Como vocês sabem, eu não tenho muita criatividade e pedi para fazerem algumas perguntas. Mas ninguém fez perguntas. Mas a minha comadre, que é uma pessoa muito curiosa, a Flávia, beijo Flávia, me fez algumas perguntas. Então eu vou responder e dizer pra... primeiro eu vou dizer pra vocês como é que tá sendo essa terceira semana. Bom, ontem eu entrei na fase cremosa da dieta. Então mudou radicalmente, porque de líquido agora eu já posso comer algumas coisas. Então eu tô comendo purê, sopa, pudim, gelatina e uma torrada, até uma torrada. Então, só que nessa mudança, o que aconteceu foi que meu estômago estranhou muito. Eu tinha que comer... A nutricionista recomenda que nós recomenda ingerir 2 torradas. Eu comi uma e tava... meu Deus, eu vou explodir. Depois eu comi banana e fiquei... que azia. Aí eu comi purê. Aí foi tipo a glória do dia, a melhor coisa do mundo. Bom, aí depois do purê eu tomei iogurte. Aí também fiquei... que azia. Aí depois sopa. Aí ok. Só que eu não aguentei a metade da sopa. Mas aí hoje eu acordei e aí eu pensei, refleti, lembrei da minha mãe. Minha mãe é gastroplastizada há mais de 10 anos. E aí eu lembrei da minha mãe e do que ela sempre fala, que escuta o seu estômago. Sim, minha mãe fala, escuta o seu estômago e não o seu coração. Então ela diz, escuta o seu estômago, vê o que ele aguenta. E aí eu fui o que ele aguenta. Eu comi uma torrada, 100 ml de sopa. Insisti na banana, mas aí eu já vi que não rolou. E não rolará. E nem rolarei. E nós rolamos. E não vai rolar a porcaria da banana. Mas aí eu vou tentar pera amanhã. Bom, então vamos lá. Uma pergunta que a dona Flávia Sobral me fez. Aliás, representando a Flávia Sobral, além do Facebook dela, eu vou deixar aqui embaixo o link do Geekvox, que é o canal de podcast do meu compadre, marido dela, e que ela também ajuda. Então vocês visitem depois o Geekvox. Enfim, a pergunta que a Flávia fez foi o que me levou a fazer essa cirurgia, né? Porque a maioria das pessoas pensa que a cirurgia é o caminho mais fácil. Bom, gente, não é o caminho mais fácil. Não. Pelo contrário, eu acredito que seja um dos caminhos mais difíceis, né? A cirurgia, ela é como se fosse o esgotamento de possibilidades, né? Eu, em especial, tinha muito receio da cirurgia. Essa cirurgia foi indicada pra mim quando eu tinha 14 anos. E eu fugi. Na verdade, a minha irmã me fez a cabeça e eu saí fora. Então eu vou contar pra vocês por que eu tinha receios da cirurgia. A minha mãe operou com uma equipe excelente, assim, em quesito cirurgia, tudo ok, maravilhoso. Ela operou há uns 10 anos atrás. O tipo de cirurgia que ela fez foi a banda gástrica. E nessa banda gástrica, o pós-operatório da minha mãe foi muito complicado. Não complicado de, meu Deus, ela sentia dor e sangrava, não sei o que. Não. Mas do tipo, não passa. Então, eu achei que isso fosse temporário. Mas eu vejo a minha mãe com 10 anos gastroplastizada e ela vive na fase pastosa. Coitada. Não é que ela vive na fase pastosa. Ela come mais coisas pastosas, porque a cirurgia dela, o limitador é muito forte. Tipo, a banda gástrica, ela faz
ela divide assim o seu estômago, né? E o estômago da minha mãe é tipo isso aqui. E eu vejo como foi sofrida, assim. Várias. Então, quando ela descobriu uma comida. Nesses 10 anos, quando a minha mãe descobre uma comida, tipo, ela só come aquela comida. Então, ela já teve a fase do camarão, do grão de bico, da. Sei lá. Do queijo. Queijo nunca passa. Nunca passa a fase do queijo e do requeijão. Da batata. Então, tipo, eu sempre achei que a cirurgia era uma coisa muito sofrida e que eu não precisava passar por isso. Mesmo porque, quando a minha mãe operou, eu tinha 14 anos, e aí eu comecei a fazer academia, e aí meu metabolismo colaborou com as circunstâncias, e eu emagreci loucamente, fiquei linda, maravilhosa, nossa, uma gata. E consegui manter esse peso até mais ou menos os 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, o que aconteceu? Eu fazia faculdade de moda. Hoje eu faço pedagogia, mas isso é uma outra história. Eu fazia faculdade de moda e tinha muito trabalho, muita coisa. Eu tava em fase do TCC, muito estresse. E o que aconteceu? Nesses 20 anos aconteceram muitas coisas. Eu tive síndrome do pânico, tive um diagnóstico errado de uma doença séria, tava aprendendo a dirigir, não sei até hoje, tava aprendendo a dirigir, tive alguns problemas, não de relacionamento, porque o Caio, que é meu noivo, ele é super atencioso, super bondoso, ele é uma pessoa muito doce, muito paciente. Te amo, amor. Mas assim, eu tive muitos problemas juntos. E nesses problemas juntos, eu fui meio que relaxando, perdendo controle. Eu tentei voltar a fazer academia, meu joelho zoou. Não, meu joelho zoou. E aí nessa época, eu engordei, tipo, fez puf! Virei uma bola. Enfim. Não bola no sentido pejorativo, tipo, engordei muito. Por ansiedade, descuido comigo. Porque, assim, mesmo tendo esse histórico. Eu tenho um histórico longo de obesidade, tá? Mas mesmo tendo esse histórico longo, eu sempre gostei de exercício. Eu nunca fui uma pessoa parada. Minha mãe nunca deixou eu sem praticar exercício. Então, o que aconteceu foi tipo um desleixo geral. E uma depressão, e o pânico, os remédios do pânico. E aí eu engordei. E aí, ok, engordei. Fazer o quê? Não estava ligando. Mas aí, em 2011, quando eu terminei a faculdade, eu vi que eu tava mais gordinha, tudo, tal. Comecei a cuidar do meu corpo, tal. Tinha até um blog com esse mesmo nome. E de repente surgiu uma doença. Comecei a ter pressão alta. Pressão alta aos 22 anos é um negócio absurdo. Os médicos ficam realmente temerosos. Então, pressão alta mais síndrome do pânico era um diagnóstico, assim, bem complicado. Porque quando eu via que eu tava com a pressão alta, meu pânico subia e enfim, uma bola de neve eterna. E aí eu comecei a fazer academia, essas coisas, tudo. Aí eu troquei de emprego, aí não deu mais certo. Aí nesse emprego eu viajava. Bom, aí chegou num ponto que eu me olhei no espelho, me pesei e falei, bom, eu tenho que me cuidar. Fui ao médico. Quando eu fui ao médico, eu fui pra fazer acompanhamento com o nutricionista e o endócrino. E aí, quando chegou lá, a endócrino pegou todo o meu histórico, viu que eu tenho um problema no joelho, viu que eu tenho pressão alta e falou que o caminho era bariátrica. Então, eu fiquei bem confusa, sabe? Eu fiquei bem assim... Na verdade, eu fiquei muito feliz porque a primeira ideia que vem da bariátrica é vou ficar magra, Mas depois eu fiquei bem triste porque
eu via a minha mãe, eu via as condições das coisas que ela comia e eu ficava com medo de ter vontade. E vi também, assim, uma cirurgia de uma outra pessoa que ela não emagreceu. E aí eu fiquei bem temerosa. Mas aí quando eu fiquei bem temerosa, eu passei no endócrino e ele disse o seguinte: você tem 1 ano mais ou menos pra pensar sobre isso, porque o convênio obriga a fazer um tratamento com a psicóloga e a nutricionista. Eu falei, tá bom, vamos lá. Todo mundo me incentivando, todo mundo falando que era ok. Nesse meio tempo, uma prima minha operou e ficou super bem. E eu fazendo o meu grupo, né? A terapia em grupo. Com os psicólogos e os nutricionistas e tal. E aí eu fui vendo que a bariátrica, na verdade... mais um detalhe. Os exames mais a reeducação alimentar que eu já estava fazendo nesse tempo não estavam mais adiantando, tá? Não é assim, sua gorda preguiçosa vai operar o estômago e pá! Não. Vocês têm que entender que quando a pessoa ela está obesa, o metabolismo dela não funciona igual a de quem está com um pequeno sobrepeso. A minha obesidade é mórbida, meu IMC chegou em 47. É coisa pra caramba. Bom, e aí nesse tempo eu fui fazendo a nutricionista, levei bem a sério o tratamento. Eles falaram de todos os riscos, todas as coisas que poderiam acontecer, como, por exemplo, trocar uma compulsão por outra. Então, por exemplo, de compulsão por comida, eu posso trocar por, sei lá, compulsão por droga. Então, você tem que pesar muito a escolha e tudo mais. E não é fácil. E aí, depois desse tempo todo, foi 1 ano de tratamento. Aí depois, quando eu consegui a alforria, que são as cartas de liberações, eu marquei a cirurgia, ainda fiquei 6 meses esperando. Então, quer dizer, foi um grande exercício de paciência. Eu pensei muito. Eu li muito, eu me informei muito, eu pesquisei muito. Essa cirurgia que eu fiz chama bypass. E ela faz um desvio do intestino e grampeia o estômago. Então, ela é a ponta do iceberg do emagrecimento. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Vai ajudar muito. Tem 2 anos para perder muito peso. Só que, se eu não mudar os hábitos alimentares, não procurar ter a vida saudável, fazer exercício e etc., não vai adiantar nada, né? Porque se eu operar o estômago pra ficar comendo besteira, eu vou engordar. Se eu operar o estômago pra comer como antes, também vou engordar. Porque o estômago é um músculo que vai dilatar, ou na pior das hipóteses eu posso estourar o grampo, sei lá. Não sei dizer, porque não sou médica. Mas, é assim, é a conscientização. Essa cirurgia é um divisor de águas. Ela não é uma coisa fácil. Eu digo pra vocês porque eu acabei de passar por uma fase líquida de 15 dias e olha, foi difícil. Foi muito difícil. Tomar... Principalmente porque tudo que a gente toma, a maioria das coisas é doce, né? E o caldo salgado que eu podia tomar, eu já tava, tipo, enjoada. Então, é difícil. O pós-operatório é difícil. A cirurgia é tranquila. A cirurgia não dói. Não tem nada. São 6 pontos ridículos. Você nem vê. Mas é um divisor de águas. É o momento da mudança. É o momento em que você resolve mudar a sua vida. E um dos motivos que me fez querer fazer essa cirurgia é porque eu tenho um planejamento de vida e eu quero muito ter filho. Quero muito ter filhos. E pra eu ter filho, eu preciso estar mais magra, por causa já da pressão alta, eu posso ter uma série de complicações. E eu só posso ter filho depois da cirurgia, depois de 2 anos. Então é um planejamento muito prévio. Entendeu? Você tem que pesar. Não é assim, estou gorda, ou então, vou engordar para fazer a cirurgia e minha vida está resolvida. Não é. Não é uma decisão fútil, não é uma brincadeira, não é fácil. Você tem que estar consciente, tem que pensar, fazer os cursos corretamente, ter quem te apoie. É muito importante ter quem apoie nessa fase, principalmente do pós. Eu tenho meu noivo, tenho a minha mãe, meu pai.
minha irmã, minha família inteira, mas em principal meu noivo e a minha mãe, que me ajudam muito. Então, assim, não é uma escolha fácil, não é um caminho de vida fácil, porque a pessoa vai fazer o mesmo que a pessoa que faz exercício e reeducação faz, só que com um limitante muito sério. Um limitador muito sério, que é o estômago. Então, não é fácil, não faço apologia, não saio recomendando, acho que é escolha individual e que cada um deve pensar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero também que vocês tenham curtido a fanpage, que eu vou pôr o endereço aqui embaixo. E espero também que vocês comentem, pelo amor de Deus! O que eu tenho que fazer pra vocês comentarem? Enfim, eu espero que vocês comentem. E, bom, uma coisinha. O vlog está parado um pouco porque eu estou na minha última semana de férias. Não, na minha última semana da graduação. Por exemplo, eu tive que ler um livro inteiro para apresentar um seminário sexta-feira. Tive que estudar inglês hoje, então ainda não deu. Mas, depois que a USP me liberar, voltarei para o blog escrevendo e colocando layout. Aliás, muito obrigada pelo layout. Amei o vetor que a Juliana fez pra mim. Beijo, Ju. Bom, é isso. Um beijo, gente. Até semana que vem.